Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando de saída que a programação da TV Comunitária está acessível via NET, canal 6, e Oi, canal 13, e também acessível via internet no seguinte endereço, www.tvcbh.com.br. Aqui, Palavra Ética, que tem o objetivo de formar para que os direitos humanos sejam uma realidade efetivada no nosso país. Hoje nós queremos dedicar esse Palavra Ética à luta dos grupos culturais que estão defendendo a continuidade, a permanência e até o melhoramento do Teatro Klaus Viana, aqui em Belo Horizonte, capital mineira. E para conversar sobre o Teatro Klaus Viana e os assuntos conexos aqui, nós temos a alegria de receber hoje no Palavra Ética Sérgio Pena. Sérgio, bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter você aqui. Sinta também. como se você estivesse lá no palco, no teatro, tá? Tá bom. Então, Sérgio Pena, ele é ator, bailarino, diretor de teatro. Sérgio, antes da gente tocar direto no assunto tão imprescindível que é o Teatro Klaus Viana aqui, se apresente um pouco, né? Rapidíssimas palavras, um pouquinho da sua história, por que você se tornou ator, bailarino, diretor de teatro. É uma história longa, mas enfim, eu trabalho na área há quase 25, 26 anos. Eu sou formado em teatro pela Escola Profissionalizante de Atores lá do Palácio das Artes e mais tarde eu acabei fazendo um curso de um bacharelado em direção teatral pela UFOP, em Ouro Preto, a Universidade Federal de Ouro Preto. Mas desde o começo, trabalhando com teatro, eu fui me envolvendo com a dança e acabei criando uma companhia que eu acredito que mescla essas duas coisas, teatro e dança, chama Noir, Companhia de Dança, com a qual eu trabalho até hoje. Eu tive uma parceira durante muitos anos, a Ana Virgínia Guimarães, e agora eu estou trabalhando com outras pessoas, Grace Passou, Lourenço Marques, pessoas que vêm de outras companhias. O meu último trabalho, ele é um trabalho inspirado na obra do Kafka. A gente ganhou o prêmio lá da Fundação Clóvis Salgado, o prêmio Estímulo, e a gente fez uma temporada de um mês em 2013 ou 2014, agora minha memória está falha. Enfim, mas assim, eu trabalho nessa fronteira entre teatro e dança. O Sérgio, e claro, está diretamente envolvido aí na manutenção e na continuidade do Teatro Klaus Viana, né? Sim, eu acho que o Klaus Viana é uma pérola dessa cidade. Apresente para quem vai nos acompanhar, sim, inclusive via internet, onde é que está o Teatro Klaus Viana, um pouquinho da sua história, para a gente entender bem. Sim. O Klaus Viana hoje está no alto da Afonso Pena, Avenida Afonso Pena 4001, no Sion, na Serra, e é um teatro a história desse teatro, que é um teatro que surgiu em 85, é uma história que está ligada a uma certa dívida cultural dessa cidade. O Teatro Municipal de Belo Horizonte foi tombado, surgiu o Cine Metrópole, que foi tombado em 83, e em 85 surgiu o Klaus Viana como, digamos, um pagamento dessa dívida, né? O governo não evitou a demolição do Cine Metrópole, ali na Rua da Bahia com Goiás, e o Bradesco, que acabou comprando o terreno, se comprometeu a construir um novo teatro e assim o fez, e esse hoje é o Teatro Klaus Viana. Durante muitos anos, o teatro era considerado um teatro de difícil acesso, por ser lá em cima na Afonso Pena. Ao longo dos anos, ele foi angariando e trazendo o público, e hoje é um lugar reconhecido na cidade, uma referência para espetáculos de diversas naturezas. Tem teatro, dança, shows de música. Por ali já passaram inúmeras apresentações de festivais também, o FID, Fórum Internacional de Dança, o FIT, Festival Internacional de Teatro, o de bonecos, enfim, é um teatro muito bem equipado,
uma relação palco-plateia maravilhosa, é um teatro confortabilíssimo para o público. Além, foi projetado por um dos maiores arquitetos cênicos desse país, que faleceu recentemente, que é o Raul Belém Machado, aqui de Minas Gerais, que eu tive a honra de ter como professor. Então, assim, é um teatro em perfeito funcionamento, é uma caixa maravilhosa, uma plateia maravilhosa, muito bem localizado e que se tornou uma referência para a cidade e para pessoas de fora também, inclusive de fora do país. É uma referência de excelência, né? Assim, no que diz respeito ao estar no teatro, ao equipamento, enfim. Ô Sérgio, com essa beleza histórica e atual ainda, quem que é dono do Teatro Klaus Viana e por que ele estava ameaçado de ser fechado? Olha, isso é uma questão não controversa, é uma questão muito intrincada, tem muitos... Enfim, a história é a seguinte... O Teatro Klaus Viana, ele antigamente era conhecido como Teatro Telemig. Ele estava localizado dentro do prédio da Telemig. Com a privatização no governo do Fernando Henrique, ele passou para a Oi. Então a Oi adquiriu esse prédio e, consequentemente, o teatro. Agora, ano passado... a Oi fez com o governo do estado, o governo resolveu, por questões que eu não sei explicar exatamente, comprar ou desapropriar esse espaço da Oi e passá-lo para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então hoje é um equipamento que pertence ao estado, mas está em posse do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é que estava, em última instância, querendo fechar o teatro? Qual a posição do tribunal? Na realidade, assim, o Tribunal de Justiça teria fechado o teatro se não fosse a nossa briga, acredito eu. Nós temos uma consciência muito grande de que desde o início era uma briga de Davi contra Golias, a gente pequenininho e o TJ todo poderoso lá em cima, mas... O que eles estavam alegando para fechar o teatro? Na realidade, eles alegam questões de segurança, porque muitas dos julgamentos ou audiências que acontecem no TJ são de cunho sigiloso, envolvem uma certa periculosidade, não sei, enfim... Mas o fato é que o teatro funciona lá há mais de 30 anos e funcionou lá com a Telemig, funcionou com a Oi e nunca houve problema nenhum. Mas espera aí, estavam querendo transformar o Teatro Klaus Viana em um palco de julgamento? Em um auditório para os plenos. Para fazer os júris. E para fazer audiências ou para fazer reuniões, sendo que o espaço muito bem colocado pela ouvidoria do próprio TJ... O TJ hoje tem 5 auditórios, eu acredito, na cidade disponíveis para esse tipo de ação. Então ele não precisaria fechar o teatro, que está lá perfeito para fazer isso, né? E aí, Sérgio, está acontecendo um grande movimento cultural de defesa pró não fechamento do teatro? Na realidade, como tudo na vida, começou bem pequenininho, foi uma sementinha, né? E a gente veio ampliando. Alguém deu um grito e foi crescendo. E a gente foi se juntando e nisso a rede social tem um papel fundamental, né? A tecnologia vindo para ajudar a gente nisso aí. O movimento foi crescendo, hoje ele tem inúmeros seguidores e simpatizantes e alcançou várias áreas, tem muita gente da dança. O movimento surgiu a partir de uma inquietação do povo da dança, eu estou incluído nesse meio. Mas hoje ele ganhou uma proporção muito grande, né? Então, a gente percebendo o absurdo que é isso, a gente resolveu botar a boca no trombone e parece que está dando resultado, assim, humildemente falando, parece que está... Já está, assim, deferida uma decisão pelo tribunal proibindo o fechamento do Teatro Klaus Viana ou está em baile ainda? Não, na realidade a decisão foi provisória, é uma decisão que vai ser definitiva a partir de agosto, quando eles têm uma reunião do Pleno, onde se encontram 120 desembargadores. Que é a Câmara Superior do TJMG. Isso. E eles vão decidir sobre a permanência ou não do teatro. Então a gente tem um trabalho a ser feito, que a gente está fazendo. Nesse meio tempo a gente está preparando uma ação civil pública, que a gente deve entrar para complementar essa ação
que está sendo feita pela Anatel contra a desapropriação no Ministério Público Federal. A gente também tem um trabalho que vai ser feito de divulgação, de informação sobre o histórico do teatro e tudo mais, e o movimento, junto a cada um dos desembargadores. A gente tem um advogado trabalhando com a gente, o Guilherme Boechat, que está se debruçando sobre a causa. Então está todo mundo trabalhando de maneira muito coesa, assim, tá? Eu acredito que a gente tenha uma força muito grande nesse momento, porque, na realidade, nós temos todas as argumentações favoráveis à nossa causa. É um espaço público de história inegável para a cidade, né? Sérgio Pena, inclusive, um dos objetivos aqui da TV comunitária é fortalecer as vozes que reforçam a cultura, né? As expressões de cidadania, né? E quanto mais pessoas aderirem a esse movimento cultural, melhor, né? Tem, inclusive, uma petição eletrônica aí que pode ser assinada, não tem? Sim. Ela foi, se não me engano, foi feita pelo vereador Arnaldo Godoy e a gente encontra ela no Avaz. Então, o endereço, o Frei pode passar aí. Petição eletrônica destinada ao TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Carta Manifesto de Belo Horizonte pela permanência do Teatro Klaus Viana. Então entrem lá e vamos votar, gente, porque nessa hora, no primeiro momento, a gente fez uma carta, a gente conseguiu mais de 1.000 assinaturas. Então, assim, o movimento está andando. A gente começou em setembro, outubro do ano passado. Então a gente vem nessa luta há um tempo já, assim. Sérgio Pena, você já falou de forma esparsa aqui vários movimentos, mas eu vou insistir na pergunta. Quais são os principais argumentos que certamente estão nessa petição eletrônica e que também provavelmente vai integrar essa ação civil pública? Quais os principais argumentos que esse grande movimento cultural tem para defender a continuidade e mais ainda o melhoramento do Teatro Klaus Viana? Bom, o primeiro deles é que trata-se de um bem da cidade, um bem histórico-cultural dessa cidade, desse estado, e como tal é defendido pela Constituição do país, no artigo número 5. Então, qualquer cidadão pode entrar com uma ação quando ele sente que há lesão de um patrimônio cultural da cidade, do estado, enfim, de onde ele estiver. Então, esse é o primeiro fator. Aspecto a nosso favor. Segundo, que toda a negociação da desapropriação, ela encontra-se sub júdice, ou seja, há um impedimento legal que, obviamente, impede o TJ de destruir o espaço, construir outro espaço ali. Tem várias questões jurídicas que precisam ser julgadas ainda e analisadas com totalmente. A gente está super né? ciente dessas questões e estamos sendo ouvidos. Já fomos à Assembleia Municipal Estadual de Minas Gerais, já fomos à Câmara, temos apoio de vereadores, de deputados. Então, assim, está tudo muito nesse sentido. Eu acho que também, por último, um embasamento ou uma condição abstrata da cultura no nosso país, né? A gente sabe que os índices todos mostram que onde há mais cultura, há menos violência. Então, assim, há uma perspectiva de melhoria da vida através da iniciativa das ações culturais e artísticas. Então a gente vê como um absurdo um Estado nesse momento, né, um Estado que propõe que se propague, dissemine a arte, ele quer fechar um teatro em plenas condições de funcionamento. Ok, Sérgio, tá. Beleza a prosa, mas nós vamos ter que fazer um intervalo. Bacana. Nós vamos continuar daqui a pouquinho. Tá bom. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, entrevistando o Sérgio Pena. Estamos aqui refletindo sobre a importância, a necessidade da continuidade, da permanência, inclusive do melhoramento do Teatro Klaus Viana. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa prosa aqui esclarecedora, né, com o Sérgio Pena. Espere aí. Venha
Passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Riacima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadasseudidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvan de Luiz Moreira. Estamos hoje entrevistando Sérgio Pena, que é ator, bailarino, diretor de teatro, né? Estamos aqui refletindo. O Sérgio está lançando aqui informações e reflexões para fortalecer um grande movimento cultural que está batalhando pelo não fechamento, pela continuidade e melhoramento do Teatro Klaus Viana. Sérgio, no final do primeiro bloco, eu tinha te perguntado e você estava tecendo uma série de argumentos que justifica e legitima essa luta tão nobre, que é a luta pelo não fechamento do Teatro Klaus Viana, né? Você falou da importância cultural, né? Do imbróglio jurídico que tem, várias questões jurídicas que têm que ser ainda apreciadas e julgadas, né? Terceiro, você falou também assim da importância e necessidade da cultura na sociedade, né? Então, assim, imagino que você já aprendeu um montão de belezas nessa sua, como ator, bailarino, diretor de teatro, né? Socialize um pouco com quem vai estar nos acompanhando aqui. Assim, qual o olhar, a beleza e a importância da cultura, né, do ator, dos bailarinos e bailarinas, da direção de teatro, desse mundo da arte para a sociedade? Olha, eu acho que a sociedade brasileira tem que compreender que investir em cultura, em arte, na realidade é investir em si mesma, né? Assim, um povo sem uma identidade cultural, eu acho que ele está fadado a viver em guerra, né? Assim, ou ele tem uma coisa que não transcende, não evolui. Eu acho que a arte vem exatamente nesse lugar de uma certa abstração que te tira do dia a dia e te faz lembrar da sua humanidade, da necessidade de respeito à diversidade, à tolerância, além de te possibilitar inúmeros insights assim, para a melhoria da sua vida, sabe? Assim, porque por mais concreta que a vida seja, a gente entende que a gente lida com energias o tempo inteiro, né? Hoje a gente tem aí a física quântica que vem dizer para a gente que a nossa conexão e energia é algo palpável, real. Então, eu acho que a arte ela vem para esse lugar, vem para tanto lugar de entreter como lugar de provocar o pensamento, a inquietação, o questionamento sobre o que está acontecendo. Então, uma sociedade que não fomenta
a sua própria voz, né? Assim, a sua questão cultural, a cultura local, e aprecia outras manifestações que sejam de outros países, outras formas e tal, é uma sociedade mais pobre. A gente está entrando no século XXI, numa era da tecnologia que está assim avassaladora, que muito nos ajuda nesse momento, né, com a coisa da comunicação, da conexão com outros, com várias pessoas que talvez até distantes, como está acontecendo agora com o movimento Klaus Viana. Então a gente precisa entender que no momento em que a tecnologia ganha essa força, a gente não pode, a gente tem que viver de maneira sistêmica, uma coisa não precisa acabar com a outra. Quanto mais tecnológico a gente for, mais humano a gente tem que ser. E a arte é esse universo, é o universo da humanidade, sabe? Onde a gente se desentende para se entender. Parece uma abstração isso, mas isso é fato, né? E aí lidar com o corpo, a oralidade, ironia, humor, encenação, convida as pessoas para olhar no espelho, entretenimento, gera reflexão, é por aí? É claro, eu acho que essa é uma riqueza da vida, né? Assim, é impagável quando você vai ao teatro, tem a possibilidade de ver pessoalmente uma manifestação cultural, seja na rua, seja no palco. Quando aquilo te toca, é uma coisa inesquecível, é uma memória que te alimenta durante anos e te instiga, sabe? Te faz questionar a sua própria vida, seus caminhos. Então, é uma perspectiva de melhoria da convivência, porque no fundo a gente está aqui, né? Sobre um planeta e a gente precisa aprender a viver junto. Não é assim? Eu acho que é isso que a arte vem dizer, da tolerância, da ética, do respeito, né? Sérgio, se você fosse um desembargador ou uma autoridade do chamado Estado, Sim. que tivesse num dos poderes, ou o Poder Judiciário, ou Legislativo, ou Executivo, ou então se você pudesse dar um conselho, como é que o Estado, o Tribunal de Justiça, precisa tratar dessa criança que é a arte e a cultura? Sim, vários caminhos que eu poderia seguir, mas o que eu escolho seguir é o seguinte: o TJ é parte de um governo. Como servidores públicos, cada um dos funcionários do TJ tem uma obrigação, um dever de servir a uma população, a uma comunidade. E trabalhar e pensar o TJ de uma maneira sistêmica, que vai englobar diferentes manifestações da sociedade e não simplesmente ficar reduzido ao seu escopo primeiro, que é julgar, decidir, julgar e mandar prender. Se ele consegue perceber que ao pensar o mundo de uma maneira sistêmica, primeiro, ele se aproxima da população e sai do Olimpo onde ele vive, que é uma coisa meio kafkiana, que é a justiça que você não consegue alcançar, você corre, bate na porta, já passou do horário, enfim. Ele se aproxima da população, ele melhora as condições de vida da população, porque investir em cultura é investir em paz, é investir em harmonia social. Isso vai diminuir o trabalho dele esperançosamente, assim. Então, eu acho que os desembargadores têm que realmente colocar a mão na consciência e entender que a manutenção de um teatro vai muito além do alcance que isso terá para mim, por exemplo, como profissional da área, ou para vários dos meus colegas artistas que poderiam perder um lugar de trabalho. Isso tem um alcance muito maior do que isso. Sérgio, dizem que muitas vezes que assim, se for fazer uma pesquisa no Brasil, 99% das pessoas são bem intencionadas. Sim. Aí vem um amigo meu e fala assim, Frei, cuidado, porque diz que só de boa intenção a estrada para o inferno está pavimentada. Aí outros dizem assim, muitas vezes não é mal intenção, às vezes é falta de conhecer mais de perto, de pisar lá, né? Por exemplo, no caso das ocupações, uma das grandes reclamações do povo sem terra e sem casa, diz assim, o juiz está lá longe, ele não veio aqui pisar na terra, ouvir aqui as lágrimas das pessoas, os casos e tudo. Estou fazendo esse floreio para te perguntar, será que faria diferença se os juízes, desembargador, todo mundo desse mundo do Estado
frequentasse mais, dedicasse um tempinho, fosse lá para curtir as peças e as apresentações teatrais, será que mudaria a forma de pensar, de encarar a vida e influenciaria até no tipo de decisão? Mas é claro, isso eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, o contato com o teatro, com a dança, com as expressões artísticas e culturais, ele é fundamental para a formação da cidadania, do pensamento, do que é viver em sociedade. Eu acredito que várias das pessoas que hoje são especialistas em suas áreas no Brasil, elas têm muito pouco conhecimento sobre a cultura e sobre a arte. Eu acho que nós temos uma questão realmente quando se fala que nós temos que investir em educação, não é à toa, né? E não é à toa que hoje o plano de diretrizes básicas da educação inclui obrigatoriamente como lei o ensino de teatro, dança, música, de artes no ensino fundamental, porque através disso você se identifica, você compreende o que é ser cidadão, você aprende a tolerar. Então eu acho que consumir arte, compartilhar é fundamental e acredito que muitos dos juízes não tenham esse hábito, assim como uma grande parte da população brasileira. Então eu acho que há pouco conhecimento sobre o real valor, pela abstração talvez da arte e da cultura, né? Da necessidade, da importância. Ela vai muito além do que se o artista é bom ou não é bom, se a peça dele é bonita, não é, né? Sérgio Pena está também atuando em Belo Horizonte atualmente no movimento Matraca, né? Sim. Uma palavrinha. Olha, eu também estou Matraca. nesse movimento. Eu acho que eu resolvi me politizar assim, na segunda etapa da minha vida aqui, mas enfim, é um movimento composto de de várias pessoas, vários artistas e trabalhadores de arte, produtores, músicos, bailarinos, atores, grupos. E esse é um movimento que tem um escopo, um objetivo mais amplo. E a gente está questionando a política cultural, o que é política cultural. Então, dentro disso, a gente já tem várias ações, já entramos agora recentemente com uma petição questionando o Comitê das Estatais, o funcionamento dele, e estamos na cola questionando sobre o Plano Estadual de Cultura, quando vai ser implantado, se vai ser implantado, reformulações na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então, enfim, é um movimento que vale a pena vocês se informarem também e, quem sabe, a gente fazer um programa sobre isso aqui, né? Já está convidado. Sérgio Pena, nosso tempo esvaiu-se. Sim. Brigadão de coração, meu Eu irmão. agradeço muito. Tem vida longa para o Teatro Klaus Viana e parabéns a todo o grande movimento cultural que está fortalecendo essa luta em defesa do Klaus Viana. E quem quiser se somar, bem-vindo também, né? Bem-vindo. Obrigadão a você que nos honra com a sua atenção. Obrigado aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que são imprescindíveis na gravação dos programas aqui. E até o próximo Palavra Ética.